Sejam muito bem-vindos a mais uma análise e hoje eu quero trazer para vocês a postura geopolítica do Brasil e a sua dependência pelo mercado russo energético, que fortaleceram o apoio econômico e nas relações bilaterais com a Rússia, sendo movimentos estes emergentes de um mundo em transformação e principalmente em um tempo de escolhas irreversíveis. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever e ativar as notificações aqui no canal, principalmente por conta das penalidades que estamos sofrendo aqui na plataforma, e a sua inscrição e também a sua ativação das notificações vai ajudar e muito no fortalecimento do canal. E também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E só um recado, vocês também podem se tornar membros aqui do canal, do Clube dos Canais. Com isso vocês podem assistir vídeos exclusivos em primeira mão antes de todo mundo aqui do canal e ainda ter os seus comentários destacados em cada comentário, em cada vídeo. Então é muito fácil. Basta clicar no botão Seja Membro e com isso você vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho aqui no YouTube. Então a guerra na Ucrânia, que começou lá em 24 de fevereiro de 2022, lá no leste europeu, praticamente mudou todo o cenário político, econômico, global. Não vou, é claro, entrar no mérito dos objetivos e dos motivos que levaram Moscou a encarar um desafio desse que já está em seu terceiro ano, porque isso vai com certeza acrescentar muitos minutos aqui nesse vídeo e não quero que vocês fiquem me xingando novamente quando extrapolo aqui o tempo de vídeo para mais de 15, 20 minutos, tá? Então vamos realmente para o que interessa, que é observar esses movimentos geopolíticos e econômicos que estão fortalecendo os laços da Rússia e o que isso está trazendo hoje para o Brasil. Então, com esta guerra, a mudança que trouxe para o mundo, para cada um de nós, principalmente consumidores, é muito importante destacarmos, porque isso sinaliza o que também está sendo relacionado entre essas questões de guerras, sanções, como também as consequências que tudo isso, principalmente as consequências da guerra, está trazendo para o mundo, principalmente com as sanções comerciais da Europa e também dos Estados Unidos. Isso trouxe uma catástrofe nas relações econômicas do mercado interno russo, que precisou buscar novos mercados para se adaptar a esse novo cenário. Então, dezenas de pessoas começaram a cair fora do barco em questão de relacionamento tanto geopolítico quanto econômico com a Rússia. Muitos pararam de comercializar os produtos energéticos e outros derivados da Rússia. Destaque aqui, é claro, para a Europa, que hoje não mais se sustenta com o gás e também o petróleo russo, porque grande parte agora vem tanto do gás natural liquefeito do Catar, lá no Golfo Pérsico, quanto também dos Estados Unidos, que é claro que os americanos expandem os seus tentáculos industriais, econômicos, conseguem angariar ali o domínio da refinaria, o domínio da exploração de gás e petróleo por outras partes do mundo e acabam sendo os donos desses meios energéticos e assim consegue vender para todo mundo praticamente, que também, graças a essa guerra, vem aumentando a sua arrecadação, vem também aumentando o seu mercado, tanto de armas quanto também energéticos por todo o planeta. Enquanto muitos estavam, então, pulando desse barco de aproximação do porto russo, o que o Brasil fez? Pulou ainda mais, se fixou ainda mais nesta navegação, neste barco rumo ainda mais para a Rússia. Então não foram as recentes atitudes diplomáticas do atual governo brasileiro que chamaram de certa maneira a atenção de todo mundo.
principalmente em relação ao apoio que eles têm pelo terrorismo que aconteceu lá no Oriente Médio no ano passado, pelos ataques contra Israel, não por conta disso, mas pela essa relação que se aproximou ainda mais entre as nações que hoje conhecemos que fazem parte do grupo BRICS, como China, como Rússia, como Índia, África do Sul, agora as novas nações como o próprio Irã. Então a Rússia se tornou, este ano de 2024, o maior fornecedor estrangeiro de diesel para o Brasil, deixando para trás, por exemplo, os Estados Unidos, os tradicionais exportadores desse tipo de combustível. De certa maneira, observamos que esse movimento, que também ocorreu em países com boas relações com o regime de Vladimir Putin, como Índia e Turquia, contribuiu com a estabilidade econômica e energética do Brasil, que se tornou o segundo maior consumidor de produtos da Rússia. Então, a Rússia se tornou o principal responsável por entregar diesel ao país, ao Brasil, e o Brasil se tornou o maior consumidor desses produtos russos. O primeiro, é claro, a China. Então, segundo dados do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a Rússia, hoje, ela faturou, nesse ano de 2024, 818,7 milhões de vendas de diesel para o Brasil. As importações brasileiras de diesel saindo dos portos russos para os portos brasileiros atingiram 476,8 milhões de dólares somente em janeiro deste ano. E assim veio os Estados Unidos, que foram o segundo maior exportador, do diesel para o país, para o Brasil, vendendo cerca de 147,5 milhões de dólares em diesel. Só no primeiro mês de 2024, com esse parâmetro que estou trazendo aqui em relação também, comparação com a Rússia. Então eu trago um dado mais atualizado de fevereiro deste ano, em que só em fevereiro deste ano houve uma pequena queda, mas com uma importação monstruosa de diesel da Rússia. A queda de 476,8 milhões em importação do mês de janeiro, no mês de fevereiro caiu para 341,9 milhões de dólares em diesel russo, mas que mostrou a continuidade dessa força do mercado russo com o Brasil. E essa queda tem sim muitos significados, principalmente com alto estoque do produto dentro do país. E ainda eu destaco que os Emirados Árabes Unidos, tomando como projeção o mês de fevereiro, ficaram em segundo lugar, com 168 milhões de dólares em venda e importação para o país, para o Brasil. Tomando à frente, por exemplo, dos Estados Unidos, que, é claro, não gostaram em nada disso. Então, em 2023, o Brasil estabeleceu um recorde de importação de diesel dos russos, totalizando cerca de 6,1 milhões de toneladas e totalizando 4,5 bilhões de dólares. Uma quantia muito volumosa, tanto de econômica quanto em volume de produto, em comparação com 95 milhões de dólares em importações russas no mesmo período, só que de 2022. Ou seja, a partir de 2023, houve um aumento substancial, astronômico na importação de diesel para o Brasil, advindo dos portos russos. Então, devido ao conflito hoje existencial na Rússia e também na Ucrânia, a União Europeia e também os Estados Unidos impuseram sanções à venda de combustíveis russos, combustíveis energéticos, levando, como havia dito, a Rússia a buscar novos mercados. E o Brasil foi o autor figurante da vez, que faz parte desse BRICS, e entre eles
eles vêm fortalecendo essa cooperação entre as partes e, principalmente, eles estão utilizando moedas nacionais, moedas próprias entre eles, o rublo, o real e também o yuan, que eles têm utilizado muito para fazer essas trocas comerciais entre eles. Por exemplo, a Índia e a China, elas também se destacaram como grandes compradoras dos produtos russos só no ano de 2023. Mas, por ser um país em desenvolvimento, estratégico no hemisfério sul e também com grandes laços com nações sancionadas e também ditatoriais, o Brasil se tornou o foco dos formuladores de políticas e analistas em todo o mundo, principalmente aqueles que aplicam mais sanções em todo o mundo, como os Estados Unidos. Então, graças ao diesel, a Rússia hoje não só permaneceu entre os 5 principais fornecedores para o Brasil, mas também aumentou a sua participação em todas as remessas brasileiras somadas em sua totalidade para 3,6% só no ano de 2023 contra 3,2% desse mesmo período de 2022. Então, considerando o período entre de janeiro a agosto de 2022. Então, o quinto lugar da Rússia, aqui para as projeções e também o comércio brasileiro, ficou para os fertilizantes no ano de 2022, porque o Brasil é um dos grandes importadores de fertilizantes para manter a maquinaria agrícola aqui do país e ficou em quinto lugar no consumo desse produto com a Rússia. E o carro-chefe, é claro, é o diesel. Então, ali no ano de início da guerra, de 2022, o produto ele se destacou ali na pauta das importações brasileiras desse produto, impulsionadas pelos preços mais elevados e também as compras antecipadas, aumentando o estoque do país em meio a um conflito existencial lá no leste europeu. Então, o recente aumento nessas importações do diesel nos últimos 3 meses levanta ainda mais preocupações para os distribuidores de combustíveis brasileiros que acumularam uma grande quantidade em estoque do diesel e também dos seus derivados. Se você tem uma grande reserva e você tem uma grande oferta, os preços, a tendência é cair, é baixar ou estabilizar conforme o cenário internacional. No entanto, atualmente os preços do diesel no Brasil estão abaixo dos níveis internacionais. As importações de diesel russo permaneceram com praticamente um desconto de 10% em comparação com as importações de diesel dos Estados Unidos em fevereiro deste ano. Então acredita-se que o Brasil ele vem desacelerando essa importação desse produto da Rússia por conta das grandes importações que ocorreram no ano passado, principalmente em dezembro, em janeiro e também parte de fevereiro deste ano. Por isso que eu mostrei que aquele dado de fevereiro ele caiu em relação a janeiro por conta dessa desaceleração. E isso se deve principalmente ao fato de que os compradores, as grandes empresas e também esse nicho político terem conseguido construir um estoque deste diesel e de seus derivados dentro do país. Então foi uma cartada para tentar segurar o aumento dos impostos, tendo em estoque ali a reserva para manter o mercado interno e também o mercado externo com a exportação de produtos derivados do petróleo que aqui produzimos. Então outro problema está na falta de repasse aos consumidores quanto à volatilidade do preço do petróleo, do preço do diesel no cenário internacional. Até porque havia ajustes precisos na bomba de combustível no consumidor final e houve um acúmulo dessa inércia dos preços em relação ao preço internacional que a Petrobras não repassou para o consumidor final, para os seus consumidores, claro. Muito provavelmente que entraremos também numa bolha que deve estourar ali nos próximos meses, em que o brasileiro vai sentir o impacto disso tudo. Então, os olhos do mundo
estão, sem dúvida, no Brasil, por conta desse suporte econômico, energético e também financeiro que o país vem oferecendo para a Rússia, enquanto outras nações vêm se desligando, vêm saindo, fugindo desse barco, o Brasil vai jogando ainda mais, navegando para essas águas tortuosas, lá para a região da Euroásia, se aproximando cada vez mais da Rússia. E não podemos esquecer que os americanos são os maiores que fornecem sanções em todo o mundo, mas também a Europa também fornece através da União Europeia. E sabemos hoje que fazem parte do nicho da indústria aeroespacial brasileira. E, porventura, uma sanção de diversos níveis pode afetar, sem dúvida alguma, a cadeia industrial do Brasil em vários setores e prejudicar ainda mais a economia do país. Espero que tenham gostado desta análise que eu trouxe aqui para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação, que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho. Peço também para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.